Você teve uma semana com certeza corrida, né? Corremos de um lado para o outro. E assim é a vida. No mundo tereis aflição. Momentos difíceis, momentos agradáveis, momentos de alegria, momentos de tristeza. É o que nós vivemos neste mundo. Estamos falando, né? Ontem, na hora que eu estava falando com aquele rapaz da igreja presbiteriana do Brasil, aí eu dei o testemunho da minha filha que ficou 5 anos com alergia, né? Até o dia que o Senhor usou alguém para mostrar uma pomada, usou a irmã da Cristã do Brasil para mostrar uma pomada, que depois aquela pomada foi a solução de todas as coisas, né? Eu tinha gastado muito em pomadas caras, né, de R$120, R$130. Aí ela me conseguiu uma pomada que é um milagre de Deus, era R$12. Então é coisa de Deus, né? Deus é assim, Ele pega do nada e faz tudo, porque Ele é Deus. E ele, uma pessoa que é da igreja tradicional, e lágrimas descendo do rosto, né? Como é fácil pregar o evangelho, né? Contar um testemunho para a pessoa. Contei o testemunho da minha filha, e aquele jovem ali, lágrimas desciam do rosto, e diz assim, só Deus mesmo para fazer esse tipo de coisa. Eu falei, por isso nós estamos aqui. Eu quero compartilhar com você sobre maturidade cristã. Talvez eu poderia pensar assim, puxa, essa igreja podia estar cheia, né? Como 153 pessoas matriculadas nessa igreja, essa igreja não ia estar gente cabendo, né? Mas eu acho o seguinte, quando nós lemos a Bíblia e trazemos uma palavra que se chama iluminação de Deus para a nossa vida, se tiver 3, nós pregamos, se tiver 2, nós pregamos, se tiver uma pessoa, nós temos que pregar. E se tiver 200 ou 1 milhão, pregamos a mesma coisa, amém? Porque é a palavra do Senhor. Se o Senhor trouxe você aqui nessa manhã, com aquele tempinho de chuva que estava de manhã, é porque era para você e eu ouvir, amém? Maturidade cristã. O que é estar maduro? Estar maduro é quando uma árvore chega ao seu tamanho ideal, né, como nós temos ali na frente. Mas vamos colocar uma árvore frutífera, ela começa a dar flor. E aquela árvore começa a dar flor, daqui a pouco vem o quê? Frutos. Nós falamos que ela é uma árvore madura. Também no reino animal também é assim. Vou te falar do que eu conheço, seria um cachorro. Quando um cachorro está na idade fase adulta e madura, quando ele está mais ou menos com 1 ano, que começa a reprodução. Assim o ser humano, a partir dos 18 aos 24 anos. Quando que o ser humano está maduro? Quando ele é consciente dos seus direitos e deveres. Quando ele pode, diante da lei, diante das pessoas, diante do Estado, ele arcar com as consequências dos seus atos. Então ele é uma pessoa madura. E também pela procriação, o qual nós sabemos muito bem disso. E quando um cristão está maduro? Você já parou para pensar quando um cristão está maduro? Pode ser quando ele começa a dar frutos. Amém? Você viu que coisa fácil, né? Quando nós estamos maduros, cristãos maduros na rocha que é Jesus. Quando começamos a produzir fruto. O cristão espiritualmente maduro, primeiro, quando ele tem convicção daquilo que ele crê. Cristão maduro, ele tem convicção, ele tem certeza que aquela adoração, que aquele louvor, que aquela doutrina que ele segue é verdadeira. Sabe o que é convicção? Plena certeza, nenhuma dúvida. Cristão maduro é aquele que não tem dúvida naquilo que crê. Segundo lugar, como eu identifico um cristão maduro? Quando os ventos de doutrina não afetam mais a minha vida. Por exemplo, apareceu no ano desde 1990, Benny já começou a propagar nos Estados Unidos e veio para o Brasil. O jogar o paletó, você já ouviu falar? Ele fazia assim com o paletó, vum, e caía todo mundo. Isso chama-se vento de doutrina. Aí depois veio o sopro do Espírito, soprava nas pessoas e caía todo mundo. A primeira pergunta é, existe na Bíblia isso? Não, então é um vento de doutrina. E o que é uma doutrina? Doutrina é aquilo que Deus deixou narrado na Bíblia, para nós aprendermos, para nós ensinarmos e para nós obedecermos. Então eu sou um cristão maduro quando ventos de doutrina não afetam a minha vida. Aconteceu um dia nesse púlpito. Chegou um pastor nosso, que hoje ele está fora do ministério, lamentavelmente, um grande amigo da gente. Ele diz assim, olha, ninguém vai para o céu. Você iria acreditar nisso? Nem eu. Porque Jesus disse em 14 de João, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para a casa do Pai. Onde é a casa do Pai? Céu.
Aí você ora o Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu. E Jesus prometendo levar nós para a casa do Pai. Então a Bíblia, para mim, ela está dizendo, Jesus, quando chegar no momento certo, no momento de Deus, Ele vai voltar com poder e grande glória, nas nuvens, com os santos anjos, na glória do Pai, e vai vir nos buscar para nos levar para a sua casa, onde é um lugar especial para cada um de nós. Então esse vento de doutrina que ninguém vai para o céu, que alguns estão pregando na rua aí, que vai ser um reino milenar aqui na terra, é um vento de doutrina, quer dizer, uma doutrina mentirosa e não aceita pelo cânon bíblico, que é a Bíblia Sagrada. Terceiro lugar, quando eu sou um crente, um cristão espiritualmente maduro, quando o erro do meu irmão não afeta a minha vida. Eu sou um crente maduro, quando eu vejo meu irmão errando, eu vejo meu irmão pecando, eu vejo ele falhando, mas aquilo não me afeta a minha vida espiritual. Eu não sou motivado pelo que meu irmão faz. Eu não posso cair da fé pelos erros do meu irmão. Eu tenho que estar olhando firmemente para Jesus. A Bíblia ainda diz assim, olhando o exemplo dos fiéis. Eu sou um cristão maduro quando os erros do meu irmão não afeta a minha vida espiritual. Um dia chegou um irmão para mim e falou assim, olha, eu até gosto de ir lá na igreja, eu poderia ir todo dia, mas quando eu vejo aqueles irmãos assim, aquelas outras irmãs daquele jeito, e aquele irmão que faz aquilo, eu me entristeço e não dá vontade de ir à igreja. Está errado. Irmãos, você foi chamado, comprado e remido pelo sangue da cruz, é por Jesus o nosso Senhor e Mestre. Então quando nós viemos à igreja, nós viemos para olhar para Jesus, agradecê-lo e honrá-lo e por gratidão adorá-lo. Não é para ficar olhando na vida de irmãos, está errado. Nossa motivação está na pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, terceiro lugar, o erro que o meu irmão comete não faz eu desanimar da fé que eu tenho em Jesus. Quarto lugar, como eu sei que eu sou um cristão espiritualmente maduro, quando eu produzo fruto na seara do mestre. Lembra? A árvore quando está adulta ela dá fruto. No reino animal, quando ele está adulto, ele produz fruto. O ser humano também produz fruto quando ele está adulto. Assim também na vida espiritual, quando a pessoa está espiritualmente maduro, ela começa a produzir fruto. E graças a Deus, essa igreja que tem produzido fruto, amém? Graças a Deus, porque nós temos dado a mão e temos ganhado pessoas para o reino eterno do Senhor, pela misericórdia e pela sua graça. Então eu quero compartilhar com você a partir dessa visão. Cristão maduro, o primeiro princípio, uma pessoa madura vê como ela está diante de Deus e não como está vivendo outras pessoas. Você chega diante do espelho e olha para o espelho e você vê você. Aí você pode olhar e dizer assim, como eu estou diante de Deus. Um cristão maduro, ele olha para o espelho e olha para si mesmo. Ele dá um olhar de introspectivo. Olha para dentro de si e diz assim, eu tenho que melhorar nessa área, eu tenho que mudar alguma coisinha nessa área. Um cristão maduro, ele não é hipócrita. Foi o que foi falado hoje na lição da manhã. Um cristão maduro, ele lê a Bíblia, que é o manual de Deus para a nossa vida, nossa caminhada cristã, e diz, opa, eu tenho falhado nisso aqui, é eu. O que eu posso fazer pelo meu irmão é aconselhá-lo e ajudá-lo. Mas eu tenho que olhar para mim, e olhar para um espelho, e olhar para Deus, e perguntar, Senhor, eu estou te agradando? Porque eu quero só fazer as coisas para te honrar, para te adorar, e para agradar, para que tu possas ser feliz para com os meus atos, por aquilo que eu faço. Paulo está aqui dizendo a um cristão maduro. Leia aí na sua Bíblia o versículo 1 e 2. Irmão, é para cristão maduro. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Guarda-te para que não seja também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha bem o que Paulo está dizendo. Você que é espiritual, um cristão maduro, você sabe em quem tem crido, você sabe que você tem que olhar diretamente para Jesus e para o exemplo dos fiéis. Quando você vê algum irmão em alguma falta, você que é espiritual, corrigiu com espírito de brandura, amor no seu coração por aquela pessoa. O que nós falamos hoje de manhã, alguém acha que a igreja é lugar de perfeitos, e não é. A igreja é lugar de pecadores, redimido pelo sangue da cruz, o sangue de Jesus, o qual se
o qual é trabalhado na pessoa o evangelho de Deus que transforma a vida. O que transforma nós não é se nós ser bonzinho ou não. O que nos transforma é o evangelho do Senhor Jesus, que é poder de Deus para aquele que crê, e vem a transformação de vida. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha para o seu irmão com tolerância, compassivo. Olha para ele com mansidão, não com o dedo em riste. É fácil, né? Ah, mas aquele irmão, aquele, e olha o dedinho. É sempre assim, né? Aquele irmão é isso, aquele irmão pisão, aquele irmão falha, e etc. É para nós olhar para os irmãos que erram e cometem erros, até muitas vezes escandaliza a igreja, com um olhar de mansidão, tolerância, amor, não com o dedo em riste, fazendo aquele tipo de cobrança, mais ou menos assim, né? Eu não disse que ia acontecer isso? Tem aquele irmão, quando a pessoa já está na lona, ele chega lá ainda, eu não falei para você, que se você continuasse assim, você ia acabar na lona? Eu não te disse, porque você não deu ouvido? Aqueles que julgam as pessoas, em vez de levar uma palavra de mansidão, de carinho e de amor. Paulo escreve aos Gálatas, dizendo assim, olha no meio de vocês, a igreja é formada por pecadores, mas você continue santo, separado, evite pecado, não peque. Sabe por quê? Porque quando a pessoa vive na prática do pecado, ele se torna um escravo de Satanás. Não é que ele está fazendo só mal para a vida dele, ele está se tornando um escravo. Porque o pecado leva à escravidão e também leva à morte. Levando o ser humano à morte, ele não tem mais chance. Mas Paulo está dizendo assim, olha, numa igreja onde tem pecadores redimidos, pode acontecer muitas coisas. Mas você tenha inteligência, sabedoria para lidar com essas coisas. Porque o inimigo, o nosso adversário, está lá ao derredor, tentando tragar. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Temos que ter amor por aqueles que erram e caiam no pecado. Aqueles que se tropeçam. Aqueles que muitas vezes não têm nenhuma mão para chegar assim, olha, eu te ajudo, vem aqui. Sabe por quê? Porque quem cai tem 2 problemas para enfrentar rapidamente. O primeiro, o que fazer para se levantar? Quando a pessoa cai em pecado, quando ele cai num erro, o problema mais difícil para quem está caído, meu querido, é se levantar. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, quando cai, ele se machuca. Alguns entram em coma. Eu tenho um colega nosso que caiu um tombo, parecia que era normal. Ele bateu a cabeça no chão e, lamentavelmente, entrou em coma. A nossa irmã Tuca, né, um exemplo disso, né, levou um tombo, parecia que era uma coisa normal e deu fratura na cabeça. Então, o primeiro problema daquele que cai é como fazer para se levantar na vida espiritual. O segundo problema é como superar o medo de não cair de novo. A pessoa fica com aquele trauma. Puxa vida, eu caí. E agora, será que eu vou levantar e não vou cair de novo? É nessa hora que entra em cena o cristão maduro. O cristão que onde ele passa, ele faz a diferença. Quando você foi chamado para ser cristão, sabe o que estava ali uma frase para você? Você foi chamado por Jesus para fazer diferença. Porque aí no mundo é tudo igual. O Fábio e a irmã Rose, eles moram numa chácara e teve uma festa lá. Mais de 150 pessoas, jovens. Mas diz que ali diz que rolou tudo. Lá no mundo rola tudo. Lá no mundo rola droga, sexo livre, rola desejos carnais, imundos. E lamentavelmente hoje a igreja está no mundo para fazer diferença no meio deles. Não é só chegar assim, olha, bando disso, bando daquilo. Não é isso. É porque eles estão longe do Salvador. Alguém tem que falar assim, olha, há esperança para a sua vida. A vida não é essa vidinha passageira e medíocre que você tem, não. A vida é para você olhar para ela com alegria, sabendo que existe um Deus, que nós vamos ter que prestar conta. Eles precisam de ouvir isso. E ele estava dizendo, o estrago que eles fizeram lá na chácara. Diz que só de litro de vodka tinha 50. Satanás tem escravizado as pessoas no álcool, nas drogas, no sexo livre. E as pessoas falam assim, é livre. Não é. Sexo sem responsabilidade. Quando o sexo é feito sem responsabilidade, ele não é livre, ele é escravo. E a pessoa é escrava de Satanás, não é só dela mesma.
Então nós temos que olhar para essas pessoas com um amor ainda e misericórdia do Senhor Jesus e dizer, olha, a saída, Jesus tem poder para perdoar e transformar a sua vida. E é a hora que o cristão maduro chega para essas pessoas, dizendo assim, olha, pode contar comigo. Você errou, você pisou na bola, você fez tudo errado, escandalizou, mas pode contar comigo. Aí você está demonstrando o amor daquele Jesus maravilhoso, que sempre dá uma segunda chance. Jesus é aquele maravilhoso de amor eterno. Fala assim, filho, olha, eu vou te dar uma nova página para você, mas só que eu quero que você escreva uma nova história agora, você e eu, e a sua família e a sua igreja. Paulo diz assim para nós, olha, seja rigoroso consigo mesmo. Como você tem olhado para você? Ah, não, a vida do cristianismo é assim mesmo, é de qualquer jeito. Não é. Tem alguém com essa mentalidade errada, a mentalidade medíocre, que diz que o cristianismo é algo de qualquer jeito, mas não é. Cristianismo é algo sério. Porque Deus, Jesus e o Espírito Santo são sérios. Eles trabalham seriamente para nos resgatar da maldição do pecado e nos levar de volta a nos reconciliarmos com Deus. Então, o cristianismo é algo seríssimo, muito sério. E tem alguém que diz assim, ah, mas é assim mesmo, né? Eu não aguento, vem a tentação e eu peco, acontece isso, acontece aquilo, aí eu cedo, mas depois eu volto de novo. Não é assim. Pessoa que pratica esse tipo de coisa, automaticamente não é um cristão maduro ainda. Cristão maduro é aquele que faz a diferença em meio a circunstâncias adversas. Seja rigoroso consigo mesmo, mas seja tolerante com os fracos. Paulo teve que escrever algumas cartas para algumas igrejas, dizendo assim, no meio de vós tem fracos e pecadores. Tem ou não tem? Tem. Nós podemos ser um deles, fracos, pecadores, mas ele está dizendo assim, seja tolerante. Sabe por quê? Porque o hospital de Deus, que é a igreja, você tem que levar o evangelho que transforma a vida. É com amor. O jeito de você falar para alguém que está nas trevas do pecado, na escravidão do pecado, é dizer assim, olha, Jesus te ama, e a partir de hoje você pode mudar o seu modo de vida, o seu modo de relacionar-se com Deus. É hoje. Segundo princípio, uma pessoa madura é aquela pessoa que se compara consigo mesmo e não com as outras. O ser humano, nós temos um problema de se comparar, né? Ah, mas aquela pessoa está daquele jeito, porque ela não obedece, porque ela não faz isso, porque ela não faz aquilo. Mas eu sou assim, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu. Lembra do eu? O eu lá do céu? Eu vou ser igual a Deus, eu vou subir acima das estrelas, e estarei sentado num trono como Deus, e serei como Deus, e etc. O eu aqui é idolatria. É alguém que adora a si mesmo. Eu sou o cara. Ah, mulher igual a eu não existe. O eu foi derrubado do céu para baixo. E lamentavelmente, milhões de cristãos que dizem, cristãos estão aí com eu. Eu sou assim. Eu vivo assim. Eu não aceito isso porque eu sou assim. Aquele síndrome de Gabriela, que é uma maldição. Você nasceu assim, mas o Senhor quer que você seja transformado pelo poder do Evangelho. Então, um cristão maduro, ele se compara consigo mesmo, não com os outros. A nossa tendência é se comparar com os outros. E quando nós comparamos com os outros, aí vem a tal de avaliação. Você se avalia pela pessoa, não é pelo Jesus. Qual que é o nosso padrão de avaliação? Não é pessoas. É olhar para Jesus firmemente e olhar assim, eu quero ser muito parecido com Jesus. Igual a Ele não seremos. Mas quero ser o mais próximo de semelhante ao meu Senhor e Mestre, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não preciso ficar me avaliando com o meu irmão da igreja ou com alguém lá da rua. Olha lá aquele mendigo, olha a situação dele. Eu não, eu sou assim. Não é para nós avaliarmos. É para nós chegar para aquele mendigo que é alvo do amor de Deus e dizer assim, olha, Jesus te tira você dessa mendigança e te leva e te senta num trono como rei. É isso que diz a Bíblia. Ele pega alguém que está sentado no montouro. Sabe o que é montouro no passado? Era montões de lixo. A Bíblia diz que Deus pega uma pessoa que está sentada num montão de lixo, tipo assim, lá no lixão da cidade, que está a pessoa colhendo ali latinha, tirando algumas coisas ali que foi descartado para vender, para sobrevivência. Ele tira aquela pessoa dali e faz ela sentar como príncipe. E quando acontece isso? Quando aquele ali do montouro aceita Jesus como Senhor e Salvador,
ele se torna um filho de Deus, um príncipe para o reino eterno de Deus. Uma pessoa madura se compara com ela mesma, não olhando para a outra dizendo eu sou melhor por causa disso ou daquilo. Aquela pessoa vive daquele jeito porque ela não é como eu. Todo esse tipo de coisa nós temos que tirar de nós. A pergunta é, será que nós somos aquilo que nós falamos? Será que o que vem para nós é eu perguntar, mas será que realmente eu sou um representante de Jesus sobre a terra? Eu estou comparando comigo mesmo, será que eu estou melhorando a cada dia? Eu cheguei na igreja, eu tinha uma doença, e era uma doença espiritual, que era o pecado. Mas com o tempo, Jesus foi tirando os meus pecados, porque Ele levou sobre si os meus pecados. E agora, como estou diante de Deus, eu preciso melhorar muito ainda, e partir para uma atitude de melhora. Partir para uma atitude de crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça. Saber que nós estamos aqui, não por méritos, mas pelo amor incondicional de um Deus maravilhoso, que deu o maior presente do universo, que é Jesus, pelos nossos pecados. Aí nós temos alegria, né, de ver pessoas aqui, pecadores, como eu, como você, adorando esse Rei maravilhoso, esse Deus bendito e eterno para sempre. Cristão maduro produz fruto. E essa pergunta do produzir fruto, muitas vezes nós ficamos pensando, mas por que será que nós não produzimos fruto? Aonde está a falha? Não é para perguntar para o meu irmão, por que você não produz? Por que aquela pessoa não produz? Não, olhar para mim. Será que eu tenho que tomar alguma atitude para mim produzir frutos? Que atitudes eu tenho que tomar para que eu tenha atitudes corretas, segundo a vontade de Deus para a minha vida? O que eu tenho que fazer para melhorar a cada dia a minha passagem por este mundo? Nós passamos muito rápido nessa terra. Para um Deus que é eterno, nós passamos aqui, a Bíblia diz que é 70 anos, do que passar é canseiro e enfado até os 80. Mas muitas vezes nós não paramos para refletir. E se comparamos com nós mesmos, como eu estou? Será que eu estou produzindo fruto? Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Aquele que está ligado em mim e não produz fruto, será cortado e lançado no fogo. Então a preocupação para nós como cristãos maduros é não perder tempo. Nós temos que correr atrás de produzir frutos para o reino eterno do Deus Todo-Poderoso, porque senão, a sentença nós sabemos, os galhos serão cortados, e o Senhor quer te usar para você produzir muitos frutos para o reino do Pai. Terceiro e último lugar, é o princípio dizendo assim, espera de si mesmo e não dos outros. Olha isso aqui. O que tem de gente esperando pelos outros. Mas eu não fui porque o irmão não foi. Eu não fui para o céu porque a minha mulher não foi. Eu não fui para ali ou para aquilo porque aquela pessoa não foi. Será que naquele dia nós vamos falar isso para Jesus? Jesus, eu não vou para a casa do Pai porque a minha mulher me atrapalhou a vida toda. Meu filho, meu marido, me atrapalhou. Olha esse princípio. Espere de si mesmo. Toma atitudes corretas, espere a volta de Jesus, olhando para você mesmo, com um olhar de introspectivo. E ele está dizendo agora, olha, Paulo está dizendo assim para nós. Leia na sua Bíblia aí, versículo 2. Parece que é uma contradição, mas não é. Gálatas 6:2 diz assim, levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Versículo 2, leve a carga do seu irmão. Você pode fazer isso? Posso. Então, ajude o seu irmão a levar a sua carga. Agora, olha o versículo 6. O versículo 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Não há contradição. É para você ajudar o seu irmão a levar o problema, a dificuldade que ele tem para na caminhada cristã. E depois ele diz assim, você pegue a sua própria carga e se vire. Tome atitudes corretas, não fique esperando por ninguém. Há muitos que reclamam dizendo, se a vida cristã é vivida de amor, de paz e de unidade, por que não aparece ninguém para me ajudar? Você já viu gente que fica esperando pelo pastor, pelo diácono, pelo presbítero, pelo irmão da igreja? Que só vai se for carregado?
Aqui nessa igreja passou algumas famílias que só ia se fosse apoiado nas costas. Só ia se fosse puxado. Meu irmão, cada um de nós tem nossa cruz. Lembra da cruz? Jesus disse, aquele que quer me seguir, toma a sua própria cruz e me siga. Aí você vai ajudar teu irmão, e mesmo você estando com a cruz, vai tentar ajudar ele, mas você fica arrastando. E tudo que é arrastado é mais pesado. Se torna um fardo. Então Paulo está dizendo assim, olha, ninguém apareça na presença de Deus, dizendo assim, mas ninguém me ajudou. Mas não foi nem um irmão lá na minha casa. Tome as atitudes corretas. E não vive na dependência dos outros. Viva em sua própria dependência, dependendo desesperadamente de Deus. A nossa maior dependência tem que ser de Deus, em Deus, por Deus. Deus, eu dependo em tudo de Ti, mas coloque a mão na foice, no arado, trabalhe. Tome atitudes corretas. Marcelo Gomes diz que a maior reclamação na vida pastoral, sabe qual que é? É daqueles irmãos que ficam reclamando. Ninguém me ajuda. Mas só que ele não faz nada. Mas ninguém faz isso por mim. Que ninguém faz isso por mim, colega, o mundo está aí. A Bíblia diz assim, trabalhar noite e dia, se precisar. Se preciso for, noite e dia, para não ser pesado. Aí tem aquele irmão que é forte, que é robusto. Talvez você está pensando assim, mas aquele irmão que devia ouvir isso não está aqui, né? Mas tudo bem, né? Vai ser para ensiná-lo depois. Ele é forte, é jovem, mas não quer trabalhar. Não, esse tipo de serviço eu não faço porque vai dar calo na mão. Esse tipo de serviço eu não faço porque cansa. E fica esperando pelas pessoas, pela família. Quantas pessoas que casam e sabem que fica esperando? Vou ver se a minha mãe e meu pai me ajudam. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, sabe o que ele disse? Ainda bem que meu sogro me ajuda direto. Que isso? Aí eu citei para ele, né, bem assim, com amor. Mas você já leu na Bíblia que a Bíblia diz que é para você largar pai e mãe? E largar de ser um peso na vida deles e se virar com a sua esposa e trabalhar? Não, mas isso quer me ajudar, né? Quer me ajudar, ele nem trabalha. Não vive na dependência. Corra atrás daquilo que você quer. Faça alvos. E dependa somente de Deus. Para que Deus possa te abençoar grandemente. E há muitos justificando os seus fracassos. Muitos justificando os seus fracassos, culpando os outros. Não sou um crente melhor por causa daquele. Eu não faço isso ou aquilo por causa daquela ou daquele. Não justifique seus fracassos por culpando os outros. Assuma uma postura. Eu vou lutar. Eu vou vencer. Porque com Jesus eu sou mais do que vencedor. Luta e vença em nome do Senhor Jesus. Porque Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. A beleza está na vida que Deus dá. Como é a sua vida? Minha vida tem dia que eu estou cansado, eu trabalho bastante. A beleza está na vida que Deus te deu. Se Deus te deu essa vida, glorifica o Senhor. E trabalhe bastante. E Ele com certeza vai te abençoar e vai te ajudar. Sirva, sem ficar olhando para os outros. Outras pessoas querem servir só se os outros for junto. Eu só faço se aquela pessoa fazer também. Não, sirva sem esperar, sem ficar olhando para os outros. Se puder ajudar as pessoas, ajude. Temos que ajudar, inclusive foi falado aqui nessa manhã. Todos, não é só da igreja não. Você pode ajudar? Ajude todos. Todo ser humano é alvo do amor de Deus. Mas, se vire, trabalhe bastante, corra atrás de seus ideais. Não fique esperando lá, eu vou esperar aqui Deus fazer alguma coisa, e você não faz nada. Ontem eu estive ouvindo alguma coisa, né, conversando com uma pessoa, ele disse assim, aquela pessoa sai procurar emprego e não encontra. Como assim? Não encontra emprego? Só na Avícola precisa mais de 400 pessoas. Por baixo. Tem um amigo nosso que tem um trabalho de solda em carroceria, se for 10, ele pega os 10. Na área de pedreiro hoje, construção, é o que está ganhando melhor hoje. É difícil a obra que não está precisando de servente, de pedreiro. Mas não quer fazer calinho na mão? Aí fica esperando, Deus não me abençoa. E sabe que hora que essa pessoa levanta da cama? Na hora que a pessoa falou assim que ela não consegue arrumar emprego, eu fiquei pensando assim, bom, ela não deve ter estudo. Não tem estudo, está fazendo faculdade. Como não consegue? Ela acorda 2 horas da tarde, escova os dentes, toma um bom café, em vez de almoçar. 2 horas da tarde eu já almocei, estou pensando na janta.
e depois diz que levanta, acorda, né, depois do cafezinho, assim, das 2, 3 horas da tarde, aí pega os currículos, põe embaixo do braço e sai na cidade, dá umas voltas e volta para casa, não encontra nada. Eu olhei para a pessoa e dei risada, né? Falei, mas 2 horas da tarde? Aquelas pessoas que levantou de manhã já foi procurar o trabalho, com certeza encontrou o trabalho. Meu querido, você que é um cristão maduro, olhando para esses princípios, sirva sem esperar ser servido. Sirva sempre. Você foi chamado para fazer diferença, porque isso chama-se graça. É o que Jesus fez por nós, serviu ao ser humano, até entregando a sua vida na cruz do Calvário, morrendo por nós, ressuscitando ao 3º dia, e está ao lado do Pai, e ainda assim nos serve. Isso chama-se graça. Não merecemos que Ele nos sirva, mas Ele diz assim, entre vós, filhos, sou como aquele que serve. Amém? Jesus, nosso exemplo maior de serviço, para que nós possamos olhar para os princípios relatados aqui nessa manhã, e dizer, Senhor, eu quero ser um cristão maduro, e a cada dia eu quero crescer para honrar o Teu nome, para glorificar na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, irmãos. Nós estaremos orando nesse momento, agradecendo a Deus pelo dom da vida.